eu vim falar sobre o jejum intermitente. O jejum intermitente é uma prática milenar e que eu, Ana, faço há 2 anos. Faço sempre. E eu não consigo listar para vocês sequer um motivo para não fazer o jejum intermitente se você é uma pessoa saudável e não tem nenhuma doença crônica. Então, se é uma pessoa saudável e quer tentar experimentar os benefícios do jejum, eu vou dar hoje aqui para vocês algumas dicas, como eu faço, né, como eu sigo e o que é o jejum intermitente, tá bom? Bom, o jejum intermitente, ele tem esse nome justamente porque ele tem que ser intermitente. Ele tem que ter um período de pausa de alimentação e um período de retomada de alimentação. Então, ele tem que ser intermitente. Como eu faço, Ana, esse jejum intermitente? O jejum intermitente, o ideal é que você fique um período sem se alimentar, de no mínimo 12 horas e de no máximo aí 24 horas. Então, eu andei pesquisando e eu avaliei em algumas informações que a maioria dos profissionais, eles indicam um jejum intermitente de até 24 horas. Acima de 24 horas, apenas com um acompanhamento médico ou nutricional, né? E que você tenha uma indicação aí. Mas, em geral, que você possa fazer de 12 a 24 horas. Esse jejum intermitente pode ser feito todos os dias ou pode ser feito em dias alternados. E aí, gente, cada pessoa vai encontrar o seu número de dias. Não existe uma regra para o jejum intermitente, tá? Bom, o que eu tenho para falar a respeito do jejum? Eu tenho um canal no Instagram, né? E eu perguntei lá pro pessoal qual era a sua maior dúvida sobre o jejum intermitente, porque eu queria gravar esse vídeo com o maior número de informação possível aí a respeito do jejum. Então, o que é o jejum intermitente eu já falei, então é a prática de ficar sem comer por determinados períodos de tempo e alternar com períodos de alimentação, né? Ele é natural, né? A gente faz jejum intermitente sempre, então dormindo, estamos em jejum intermitente. Se dormimos 8 horas, 10 horas, 12 horas, para os mais sortudos aí, você está esse período sem se alimentar, então você fez 12 horas, 10 horas de jejum intermitente quando está dormindo, ou 6 horas. É uma prática muito antiga, uma prática milenar. E o Prêmio Nobel de Medicina de 2016 diz que o jejum intermitente, ele é excelente para fazer a autofagia. A autofagia, gente, é o poder de renovação celular que você dá ao corpo a partir do momento que você faz a prática do jejum intermitente. Então, o Prêmio Nobel, ele relata no seu trabalho que para quem tem Alzheimer, para você evitar, inclusive, essas doenças, né? Alzheimer, a diabetes, câncer. Então, como você dá esse poder ao corpo de fazer a autofagia, você acaba também fazendo uma renovação celular muito potente, fazendo essa prática ou diariamente ou semanalmente, tá? Ele serve para emagrecimento, Ana? Com certeza serve para emagrecimento, né? Mas eu posso fazer só com indicação para o emagrecimento? Não, eu posso fazer justamente para autofagia. Então, se eu já sou um indivíduo magro e quero fazer simplesmente para ter uma renovação celular melhor, eu posso. Mas se eu quiser fazer com o intuito de emagrecimento, eu também posso? Pode sim. E aí é que tá a grande chave, o grande segredo. Muitas pessoas falam, Ana, eu passo muito mal com o jejum, eu não consigo fazer jejum intermitente. Porque muitas vezes a pessoa tem uma alimentação desregrada, rica em carboidratos e açúcares, e ela quer fazer o jejum intermitente, ela quer começar com o jejum intermitente. E aí a sua insulina fica em picos muito grandes. Então, uma hora a sua insulina tá muito baixa, porque você tá em jejum, e aí você acaba de fazer o jejum e come uma pizza. E aí a sua insulina aumenta. Então, o que é o ideal e o que eu fiz e o que eu indico? Primeiro, regule a sua alimentação. Então, em primeiro lugar, comece uma dieta, e de preferência uma dieta low carb, com baixo carboidrato. Quanto tempo eu posso começar a tentar fazer o jejum? Eu indico pelo menos 30 dias. Então, comece uma alimentação saudável, com comida de verdade, né? Como diz o Dr. Souto, com comida honesta, aquela que você olha e sabe o que é. Com menos industrializados possíveis. Comece essa alimentação e a hora quando o seu corpo automaticamente vai sentir menos fome. E aí vai ser muito mais fácil você fazer a prática do jejum. Então, foi assim que eu comecei com uma dieta mais regrada.
E aí, com o tempo, não sentir tanta necessidade de comer a todo instante. Você vai perceber que um corpo nutrido, bem nutrido, não sente fome a todo instante. Não é normal você sentir fome a todo instante. Imagina nossos antepassados, e eu não vou falar há muito tempo, não. O Brasil aí tem seus 500 anos, vamos colocar 500 anos atrás, na época que onde o Brasil tinham índios que moravam nas ocas, que dependiam da pesca, da caça, do plantio, muitas vezes para se alimentar. Você acha que eles se alimentavam 3, 4 vezes ao dia? Eu creio que não. Eu creio que eles se alimentavam aí no máximo uma vez ao dia, saíam para caçar e pescar e colher pela manhã, faziam uma boa refeição aí no meio do dia e depois não faziam mais nenhuma alimentação. Eu creio que seja assim, né? Não existe supermercado, padaria, não tem essa de comer de 3 horas um pouquinho de cada coisa. Então, creio que é uma prática que o nosso organismo já esteja acostumado e que a gente estragou tudo com essa coisa de comer de tudo um pouco e principalmente farináceo e açúcar. Então, um pedacinho de pão agora, um pedacinho de pão de queijo depois, um pedacinho de bolo daqui a pouco. E aí, quando você vai ver, você mantém sua insulina sempre muito alta. E aí, quando eu quero praticar o jejum, infelizmente, eu passo mal. Então, primeiro, faça uma alimentação com comida de verdade, por pelo menos 30 dias, com baixo índice glicêmico, frutas menos doces, né? Eu falo no meu outro vídeo, se vocês procurarem aí no canal, a respeito de como iniciar a dieta low carb, então vai ajudar bastante vocês, dá um pulinho lá para não ficar repetitivo aqui. Como que eu posso começar? Você pode começar com 12 horas de jejum. 12 horas de jejum é o mínimo, né? Em 10 horas de jejum você não colhe aí os benefícios da prática do jejum. Então, 12 horas de jejum, depois aumente para 14, depois para 16, faça 18. Vá aí experimentando as horas de jejum, vá conhecendo o seu corpo e vá vendo a reação dele. O que é permitido durante o jejum? Permitido durante o jejum? Nenhum alimento. Porque se eu como algum alimento, eu deixo de estar em jejum. Jejum quer dizer não comer, não se alimentar. Então a pergunta, o que eu posso comer no jejum, já é uma pergunta que não tem fundamento. Então você não pode comer nada. O que eu posso ingerir, beber, né, durante o jejum? Água, café e chá. E ainda alguns autores dizem que refrigerante zero também é permitido tomar durante o jejum. E aí a gente já não tá falando mais de coisas saudáveis, né? Então, se você quer partir para a linha do jejum saudável, eu indico tomar água com gás, pode ser ingerida, café sem açúcar e chá, fitoquímicos, os mais naturais, os mais ricos possíveis, chá verde, né, que é bem rico, hibisco, cavalinha. Faça chá, pode tomar o chá gelado, chá quentinho, chá, hidrate-se durante o tempo de jejum, tá? Vamos lá. Então, falei aí o que você pode ingerir no jejum. O que eu posso ingerir depois do jejum? Acabei o meu jejum agora. O que eu vou comer na minha janela de alimentação? De preferência, uma dieta low carb. Então, o ideal é que você abra o jejum não com um carboidrato simples. Que você abra a janela do jejum com ovos, com carnes magras, com vegetais. Você pode abrir com oleaginosas, com frutas de baixo índice glicêmico. Então, o ideal mesmo, para quem quer perder peso, é seguir uma dieta low carb associada ao jejum. Sendo que a dieta low carb sempre vai vir primeiro. A dieta low carb vem 30 dias depois, eu tenho certeza que você vai cair naquele efeito platô também. Nossa, eu perdi tanto no primeiro mês e agora eu tô um pouco freada. Começa com jejum intermitente que você vai ver que vai dar um impulsionamento também para o seu processo de emagrecimento. Outra dica fundamental. Ana, eu não consigo fazer jejum, a todo momento parece que eu tô com fome. Primeira coisa, você tem que avaliar se a fome é daqui ou se a fome é da barriga. Então, a fome é da mente ou a fome realmente vem aí de uma necessidade de alimentar, uma necessidade nutricional? Porque muitas vezes a gente tem a fome daqui. Então, eu tenho uma frase que eu falo, foca na vida e desfoca da comida. Foca na sua vida. O que eu tenho pra fazer? Tô em casa, vou organizar meu guarda-roupa, vou arrumar a gaveta das crianças, vou arrumar minha gaveta, minha calcinha por cor. E eu vou me ocupar aqui de fazer alguma coisa pra eu não pensar em comer. Se você tá na rua e tá trabalhando, fica muito mais fácil. Mas se você tá em casa, eu sei que geralmente é muito mais fácil a gente beliscar. Então, primeira coisa, foca na vida e desfoca da comida. Segunda coisa, não tenha alimentos perigosos em casa. Não tenha. Então, se você se conhece, se você sabe que você não vai conseguir se segurar se vier a fome e se tiver um pacote de bolacha e você vai se alimentar, não tenha esses alimentos em casa, né?
Mas se você mora com outras pessoas, se você tem o seu marido, seus filhos e eles comem, aí eu tenho outra frase, né? Não condene as outras pessoas à sua sentença. A sentença é sua, não é do seu marido. Então, se você tá acima do peso, se você quer emagrecer, se você quer fazer a prática, se você quer fazer low carb, a sentença é sua. Então, eu tô obesa, a minha sentença é fazer essa alimentação. A sentença do meu marido e dos meus filhos, que já são magros e são saudáveis e não são compulsivos, a vida deles é outra. Eu não tenho que condená-los à minha sentença. A sentença é minha, eu que tenho que cumprir. Tá? É a mesma coisa de você cometer um crime e falar pro seu marido, cumpre aqui comigo, eu vou ficar presa, mas você fica aqui comigo. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Então, você tem duas escolhas, ou você não compra, ou se você conviver com outras pessoas e elas comprarem, você tem que ser forte, você tem que ser firme, entender que a sentença é sua e pagar essa sentença sozinha. E a segunda coisa é se manter ocupada. Se manter ocupada. Vai fazer um jardinzinho, vai fazer um jardinzinho de temperos que vai te ajudar na dieta. Vai se ocupar de fazer alguma coisa em casa, organizar os copos por ordem de tamanho, organizar as calcinhas por cor. Se você estiver em casa, você tem que caçar alguma coisa para fazer. Vai assistir um filme, porque o filme ele te tira um pouco da realidade aí por 2 horas, né? Claro, sem nenhum balde de pipoca por aí. Então, eu acho que essas são as minhas maiores dicas para quem quer fazer o jejum. Outra pergunta que sempre tá lá. Medicamento quebra jejum intermitente? Não, gente, medicamento não é alimento, né? Então, medicamento, se você toma algum medicamento pela manhã, pode tomar. Geralmente, o medicamento não tem nenhuma caloria. E suplementos também, geralmente, pode ser tomados. Eu perguntei pro meu médico ortomolecular, ele disse que não quebra jejum. Então, se eu tô tomando suplemento de magnésio, vitamina C, sei lá, L-tianina, sei lá, o magnésio, zinco, e eu tenho que tomar isso pela manhã, pode ser tomado. Açafrão pode ser tomado, cápsulas de açafrão sem problema nenhum. Inclusive, existem linhas de jejum intermitente que eles falam aí que até 40 calorias, 30, 40 calorias, você não quebra o jejum, tá? Mas a grande maioria fala que quebra. Então, água com limão pode ser tomado no jejum? Para alguns autores podem ser tomado, porque meio limão não vai ter nem aí 20 calorias. Mas para outros falam que quebra. Então, o ideal é não ingerir nenhum tipo de alimento, mas os suplementos, os medicamentos, a água, o chá, o café podem ser ingeridos. Abra a sua janela com alimentação de verdade, como diz o Dr. Souto, que eu já falei, com um alimento honesto, aquele que você olha e fala, isso é queijo. Aquele que você olha e fala, isso daqui é cenoura. Aquele que você olha e fala, isso aqui é alface. Então, eu não olho um alimento como este daqui, ó, que tá na minha mesa agora, porque eu tenho iluminados aqui em casa, né? E os iluminados são aqueles que podem comer de tudo. Então, esse alimento aqui, eu olho pro pão e falo, eu não sei o que é isso. Porque eu não sei o que tem aqui. E aí, se você for ler os ingredientes, você vai ver que tem aqui mais ou menos uns 5 ingredientes que você não sabe o que é. Então, se eu pego esse bolo que tá aqui também na minha mesa, eu vou olhar esse bolo aqui, ó. Eu não sei o que tem aqui dentro. Eu não sei quanto que tem de açúcar, eu não sei quanto que tem de óleo, eu não sei quanto que tem de sal, eu não sei nem o que eles utilizaram aqui, tá? Mas se eu pego, por exemplo, tá em cima do meu queijo. Mas se eu pego um queijo aqui e olho, eu sei que é queijo, né? Se eu pego um frango, eu sei que é frango. Se eu pego carne, eu sei que é carne. Então, é um alimento honesto, ele não me engana. Eu olho, eu sei o que é que eu tô me alimentando, tá bom? Eu acho que era isso que eu tinha pra dizer. Eu acho que são as grandes dúvidas de vocês. Então, o que é o jejum, né? Como fazer o jejum intermitente, o que comer, o que quebra o jejum. Se todos podem fazer aí, são os mais saudáveis, né? Os indivíduos que são doentes, o ideal é procurar um nutricionista ou um médico. E as dicas que eu passei pra vocês, que são as frases que geralmente me ajudam aí a focar também na dieta. Então, eu espero que vocês consigam fazer o jejum, consigam obter aí todos os benefícios que essa prática traz. E depois me contem aqui nos comentários se você já é praticante do jejum, o que o jejum te trouxe de bom, porque eu gosto muito de conhecer a história de cada um de vocês também. Se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha aqui embaixo, se inscrevam no meu canal, indiquem para os amigos. A gente precisa desse incentivo para continuar gravando os vídeos aqui também. Queria agradecer a todos vocês, muito obrigado, e me sigam no Instagram, esse aqui que tá aqui em cima, que eu tô lá todos os dias, frequentemente postando receitas também. E se você não tem Instagram, não se preocupe que eu vou começar a postar as receitas aqui também. Um beijo, gente, obrigada e fiquem com Deus. Tchau!